Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos estudar História. Peguem os livros de vocês, volume 2, e coloquem na página 3. Nós vamos estudar sobre a cidade e seus espaços. Bom, e nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre a organização das cidades. Existem pessoas que preferem morar em cidades grandes, né? Onde se concentram ali a maior movimentação de pessoas, de transporte público, possuem mais comércios, lojas, né? Mais atividades ali econômicas, né? E existem pessoas que preferem cidades pequenas, né? Onde é mais tranquila, mais segura, né? Não possui uma atividade econômica muito grande, né? Não possui muitos comércios, muitas lojas, muitas indústrias, mas ali atende à necessidade de cada pessoa, né? Depende da necessidade da pessoa, depende do que ela busca ali para a vida dela e para o bem-estar dela. Para atender à necessidade das pessoas, as cidades possuem espaços públicos e espaços privados. Bom, vocês já devem até ter ouvido falar sobre isso. Os espaços públicos são os espaços que pertencem a toda a população. Por exemplo, as praças são espaços públicos, as praias, as ruas, os parques são espaços públicos, locais públicos, né? Onde a população ali pode frequentar, né? Sem problema algum, porque pertencem a toda a população. Mas também existem os espaços privados. Espaços privados pertencem ou a uma pessoa ou para um grupo de pessoas, né? Aquele espaço privado ali, a pessoa comprou aquele lugar, né? Pertence a ele, né? Por exemplo, mercados, lojas, indústrias, né? São exemplos de espaços privados, né? O shopping que nós vamos, né? As lojas que estão lá dentro do shopping são espaços privados, não pertencem à população, pertencem às pessoas que compraram aquele lugar, que são proprietárias daquele lugar. Proprietário é que é dono, né? Que pertence ali, aquele lugar pertence àquela pessoa, é o proprietário daquele lugar, tá certo? Estão acompanhando? Outro exemplo aqui de espaço privado é a sua casa. É, a sua casa é um espaço privado porque ela pertence, né, a você e a sua família, né? Ela não pertence a outras pessoas, né? Ela pertence somente a vocês. E as moradias, as nossas casas, elas são propriedades privadas, tá? Também escritórios, né? Também ali o trabalho do papai, que trabalha no escritório, numa indústria ou numa loja, ele trabalha numa propriedade privada. Há papais também que trabalham em propriedades públicas, né? Podem trabalhar em parques, em praças, né? Mas a grande maioria trabalha para propriedades privadas, tá certo? Bom, agora vocês vão passar lá para a página 4. Vocês vão se deparar com uma cidade. E aí nós vamos exemplificar os espaços públicos e privados para vocês entenderem melhor. Bom, se vocês olharem aí para a página 4, logo nós temos aí uma imagem da prefeitura. A prefeitura é o local que fica o prefeito, que é a pessoa responsável pelo funcionamento da cidade. E ele é quem organiza o trabalho das equipes que cuidam da saúde, que cuidam da segurança, da educação, dos transportes. Ele cuida da população. É lá na prefeitura, onde fica lá o prefeito da nossa cidade. Então, vocês podem observar aí a prefeitura. Do lado, nós temos a Câmara Municipal, onde trabalham os vereadores. E quem são os vereadores? São aqueles que apresentam os interesses da população, aqueles que apresentam ali para o prefeito, é interessante colocar iluminação pública lá na rua lá de Campo Grande, na rua lá da Gabi, né? Nós temos que levar iluminação pública lá para aquela rua. Aí fala o nome da rua, por exemplo, Rua das Acácias,
temos que levar a iluminação pública para lá. Olha, tá precisando de transporte público lá naquela região de Campo Grande, pois a população está reclamando que precisa. Ah, ó, tá precisando de melhorias lá no hospital, lá no Rocha Faria. Então os vereadores, eles possuem essa função aí, de apresentar aí ao prefeito os interesses da população. E eles ficam lá na Câmara Municipal. E eles também fiscalizam ali as ações do prefeito. Eles ficam de olho ali em tudo que o prefeito faz, para garantir o bem-estar de toda a população. Nós temos também aí na página 4, ó, as ruas, né, que conectam os diferentes bairros das cidades. Essas ruas podem ser longas ou podem ser curtas, né? Podem ser retas ou de curva, podem ver pedras, paralelepípedo, ou pode ser asfaltadas, né? Então, depende aí de cada rua, né? Onde passam também os ônibus, os carros, os caminhões, as motocicletas, as bicicletas, né? Também tem aí o desenho de uma praça, né? Assim como as ruas, as praças são espaços públicos também. As ruas são espaços públicos e as praças também são espaços públicos, tá? E nelas as pessoas se reúnem para conversar, para participar de algum evento cultural, né? De alguma festa, às vezes festa junina, a gente encontra ali nas praças, algumas feiras culturais, né? Então também possuem essas atividades culturais, possuem também manifestações também para reivindicar os direitos, né? Tem muitas pessoas que vão às praças ali com as suas placas para reivindicar ou mais transporte público, né? Melhorar a saúde pública. E as pessoas se reúnem nesse local aí, nas praças, né? Tem também os hospitais, né? Aí logo no meio, aí entre a página 4 e 5. Os hospitais e as unidades de saúde atendem pessoas que estão doentes, feridas. Tem os supermercados, as farmácias, os shoppings, que são espaços privados e que podem ser também frequentados pela população. Não quer dizer que seja um espaço privado que não pode ser frequentado pela população. Sim, por exemplo, os shoppings, como a tia falou, o mercado. As pessoas podem frequentar ali na hora que elas quiserem, quer dizer, na hora de funcionamento daquele estabelecimento, né? As pessoas podem ir lá, mas não é um espaço público, não pertence à população. Pertence ali uma pessoa, um proprietário ou, dependendo, vários proprietários ali, tá certo? Aí nós temos também aí, ó, que é chamado de um espaço doméstico, onde as pessoas moram, né? Que são as casas, os apartamentos. Por isso não está aberto ao público, né? Porque pertence às pessoas. E ali, na sua casa, só entra quem você quer, né? Quem você permite. Então, por isso, é um espaço privado, né? Porque você é proprietário aí da sua casa, o seu papai, a sua mamãe, tá certo? Bom, agora vamos lá para a página 6. E aí na página 6, bom, vocês já conheceram aí alguns exemplos de espaços aí que formam a cidade, né? Mas existem muitos outros, né? Como bibliotecas, teatros, cinemas e muitos outros. E aí, nós podemos observar aí nessas imagens que esses espaços podem ser usados de diferentes maneiras, né? Por exemplo, muitas atividades podem ser realizadas nas ruas de uma cidade. A tia já até listou, né? Algumas para vocês aí na página anterior. E aí nessas imagens aí nós podemos ver, ó, nas ruas acontecendo feiras. Ó, podemos ver as ruas sendo utilizadas para circulação de pessoas, que é esse primeiro quadrinho aí. No segundo, as feiras, né? No terceiro aí, existem cidades que as ruas são fechadas para os veículos no fim de semana para as pessoas utilizarem, para correrem, para pedalar, né? Então ela fica ali fechada, protegida para as pessoas fazerem aí, realizarem essas atividades aí. As ruas também podem ser palco de manifestações, né? Como a tia falou para vocês, as praças também, né? As pessoas se reúnem ali para reivindicar ali seus direitos, né? Em busca de algo melhor. Então é isso. Então na aula de hoje nós aprendemos aí a importância aí dos espaços públicos e privados na cidade para a população, né? E nós aprendemos o que são espaços públicos e o que são espaços privados. E agora lá na página 8, vocês irão realizar as atividades, tá? Lá no número 1, vocês vão marcar com o X a alternativa correta.
tá? Sobre o que são espaços públicos. Bom, lembrando que espaços públicos são aquele que toda a população pode frequentar, tá certo? Então, vocês vão marcar com X aí a resposta correta. Lá no numeral 2, vocês vão responder que espaços públicos você frequenta em sua cidade. Quais são os espaços públicos aí, terceiro ano, que vocês costumam frequentar? Escrevam aí pra tia, tá certo? Bom, lá no número 3, vocês vão citar 2 atividades que podem ser realizadas nos seguintes ambientes. Bom, na praça, que atividades podem ser realizadas aí? 2 atividades. O que podemos fazer na praça? Vocês vão citar 2 atividades que podemos fazer aí na praça. E na letra B, na biblioteca municipal, que é um espaço público, né? Porque pertencem à cidade, pertencem às pessoas, né? Ela é uma propriedade do governo, né? Então, vocês vão citar aí o que podemos fazer na biblioteca municipal. E também vão colocar no parque, 2 atividades aí que podemos fazer no parque. E lá no numeral 4, vocês vão relacionar as colunas para identificar o que é um espaço público e o que é um espaço privado. Tá certo? Então é isso, meus amores. A nossa aula termina por aqui e qualquer dúvida vocês podem procurar a tia. E lá na aula ao vivo, a tia vai estar dando mais exemplos para vocês para intensificar aí os nossos estudos, tá certo? Beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus.